Oi, como é que vocês estão? Vamos então para as minhas leituras do mês de setembro. Posso dizer que esse mês rendeu, até porque teve a maratona de primavera, né, Spring Read, que acabou que realizou e foi linda. E serviu aí para eu dar um gás nas leituras. E aí no mês de setembro eu consegui colocar alguns livros na minha lista de favoritos, mas também eu tive aí algumas decepções. Então, se você for continuar assistindo esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e ativa o sininho para receber as notificações. E agora eu tenho também um grupo no Telegram, que é o grupão da Sá, onde a gente troca ideias, indicações de livros, séries, filmes. E tá muito legal, a gente já passou de 100 participantes. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês tenham interesse e eu vou amar receber vocês por lá. E lembrando, se vocês forem fazer qualquer compra na Amazon e no Magazine Luiza, né, os meus links de associados vão estar aqui na descrição e você comprando pelo meu link ajuda muito aqui no canal. E também me siga no Instagram e no Twitter que eu tô sempre postando novidades por lá. E a minha primeira leitura do mês foi Mallory, a continuação, né, de Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Eu amei Caixa de Pássaros e quando eu soube que ia sair a sequência, ao mesmo tempo que eu fiquei animada, eu também fiquei receosa. Porque o final de Caixa de Pássaros, por mais que seja um final aberto, é um final que me agradou bastante. Então, a continuação era exatamente necessária? Não era, mas obviamente que eu ia conferir. A história que se passa, então, 12 anos após o final do primeiro livro. Eles já não estão mais naquela escola para cegos e a gente já descobre o porquê logo no início. A Mallory com os dois filhos, né, a Olivia e o Tom, que agora já são adolescentes. Eles estão morando num antigo acampamento que tem alguns alojamentos e cabanas. E eles estão sobrevivendo nesse acampamento, né, por 10 anos já. E até que um dia uma notícia chega de um modo bem curioso a eles. Algo que aparentemente parecia impossível. E mesmo a Mallory tendo muito medo de arriscar, né, colocar os filhos nessa situação de sair de um local onde eles se sentiam seguros e que foi a casa deles durante tanto tempo, ela não consegue resistir. Ela e os dois filhos vão partir então atrás de uma aventura, né, uma aventura super perigosa, para descobrir se de fato essa notícia que chegou até eles é verdadeira ou não. E aí durante, né, essa jornada eles vão descobrindo várias coisas. Uma delas é que tem um trem funcionando. Outra é que algumas pessoas dizem que conseguem capturar essas criaturas. E claro, né, depois de tantos anos reclusos, eles começam a ter contatos com outras pessoas, o que pode ser muito bom, mas o que pode também ser muito ruim. E, além disso, o passado da Mallory não a deixa em paz. Uma das coisas mais legais aqui é que a gente também acompanha o Tom e a Olivia, e eles, né, nasceram no mundo já desse jeito, então a gente vai vendo as percepções de cada um deles. O Tom, ele é super curioso, ele é super inventivo, ele quer se comunicar com as pessoas. E a Mallory tem uma certa dificuldade em deixar ele na linha, digamos assim, né? O Tom, ele é aquele adolescente mais revoltado, mas é porque ele é muito curioso. E muitas vezes a Mallory e ele acabam aí entrando em conflito, o que faz também com que a gente fique nervosa por eles. E diversas vezes eu tinha vontade de agarrar o Tom e chacoalhar e falar: meu filho, pelo amor de Deus, pare com isso, sabe? Já a Olivia, né, ela é uma menina mais tranquila, ela gosta de ler, ela é muito inteligente, ela tem supostamente aí uma habilidade maior de audição. Então, ela é como uma guia, né, pra Mallory e pro Tom durante aí essa jornada aí pelas estradas, pelas florestas. Achei esse livro tão agoniante quanto o primeiro, né? Isso de não poder enxergar o que está acontecendo e como o autor cria essa atmosfera é muito legal. E além das criaturas, né, vão ter esses conflitos familiares, alguns segredos que me deixaram bastante aflitas e que também me surpreenderam. Houveram sim algumas coisinhas que eu achei um pouco forçado, mas no geral eu adorei a leitura. Como eu falei no início, né? Era necessária essa sequência? Não. Mas eu me diverti e me deixou feliz? Sim, então é isso que conta. Depois de Mallory, então eu peguei Meninas Selvagens, da Rory Power. Já tem uma resenha dedicada a esse livro aqui no canal, então eu não vou falar muito, né, sobre ele, vou dar um resumão aqui pra vocês. Aqui a gente vai acompanhar 3 adolescentes que estão vivendo isoladas numa ilha junto com outras mulheres no lugar onde antigamente era a escola delas. Elas estão isoladas porque uma doença contaminou toda a flora, a fauna e as pessoas dessa ilha. Essa doença, que se chama Tox, causa deformidades nos corpos das vítimas. E são, assim, deformidades, gente, bem bizarras,
bem tristes, assim, doloridas, horripilantes. Uma dessas adolescentes, então, passa mal por causa da doença e acaba sumindo da ilha. As outras duas, né, que são amigas, decidem ir atrás e acabam descobrindo que tem pessoas ali, pessoas fora da ilha, que estão guardando muitos segredos delas. Foi uma leitura, assim, bem legal, tem partes bem horripilantes mesmo por conta da doença. Eu gostei de acompanhar, porém o final me decepcionou em algumas coisinhas. Então, se você quiser saber mais, gente, assiste meu vídeo resenha que eu conto tudo lá, sem spoiler. Agora vamos para o que eu considerei aí a melhor leitura do mês, que foi Clap When You Land, da Elizabeth Acevedo. Antes de eu começar a aclamar esta obra e aclamar esta autora maravilhosa, eu preciso dizer o seguinte: esse livro ainda não saiu no Brasil, mas a Poeta X, da Elizabeth Acevedo, já saiu, já foi publicada, eu já fiz resenha aqui no canal, então deem uma olhada lá. E se caso vocês forem ler esse livro, ouçam com o audiobook junto, gente, porque é uma outra experiência, é uma coisa, assim, simplesmente maravilhosa. E para ouvir com o audiobook, eu vou deixar aqui na descrição o link da plataforma Scribd, e você assinando pelo link, você ganha 2 meses de graça. Clap When You Land, assim como a Poeta X, é contado através de versos. E aí você pode me dizer: ai, Samantha, eu não gosto de histórias contadas assim. E aí eu vou falar: pare já com isso, porque eu tenho certeza que você nunca leu nada igual a Elizabeth Acevedo. A primeira vez que eu fui ler a Poeta X, eu também fui assim um pouco insegura, e aí adivinha só? Queimei a minha língua, porque é simplesmente perfeito. Bom, aqui então a gente vai conhecer a Camino e a Raira. Elas são adolescentes. A Camino mora na República Dominicana, ela tem uma vida mais simples, já passou por diversas necessidades, sonha em ter uma vida melhor, e ela mora atualmente com uma tia, já que a mãe dela faleceu e o pai dela vive nos Estados Unidos. A Raira tem aí uma vida financeiramente melhor, ela vive em Nova York com a mãe e com o pai, que é, na verdade, o pai da Camino também. Só que elas nem se conhecem, né, e nem sabem aí que são irmãs. Até que o pai delas, numa viagem de avião dos Estados Unidos para a República Dominicana, ele acaba sofrendo um acidente, esse avião cai no oceano e ele acaba falecendo. E é interessante aqui porque cada capítulo é contado através de uma dessas meninas. E a gente vai vendo, então, como que elas estão lidando, né, com esse acontecimento. Desde o início, né, com aquela esperança ainda de que o pai pode estar vivo, até a confirmação da morte dele. E a Elizabeth, né, gente, ela é muito poderosa. A maneira com que ela dá voz a essas duas adolescentes, ela faz a gente sentir cada palavra, cada dor do luto. Tinha momentos em que eu precisava, de fato, parar para respirar, porque estava tudo muito intenso, tudo muito pesado. E aí, né, por conta dessa morte, elas acabam descobrindo a existência uma da outra. E, obviamente, uma hora elas vão acabar se encontrando. E é maravilhoso porque é tudo muito real. Não é nada floreado, sabe? Não é nada assim idealizado. Porque, afinal de contas, por mais que elas estejam felizes, que tem alguém, né, do mesmo sangue que elas e que sabe exatamente como que tá se sentindo nesse momento tão difícil, tem também aquela revolta, né, do porquê que o pai escondeu isso a vida inteira delas, porquê que o pai, né, estava mais presente na vida de uma do que na outra, porquê que ele dava, né, uma vida, uma condição financeira melhor para uma do que para outra. Além também de a gente saber como era a relação de cada uma delas com esse pai, a gente acompanha como que é a vida delas, né, nessas cidades, com outras pessoas, com amigos, familiares. Fora isso, o livro também trata de diversas outras questões importantíssimas, como o racismo, o assédio, a gravidez na violência e também o descaso do governo. Porque Elizabeth Acevedo criou essa história em cima de um acidente real aéreo do voo AA587 que aconteceu 2 meses depois do acidente das Torres Gêmeas em 2011. O avião acertou o chão no Queens, em Nova York, mais de 90% dos passageiros eram dominicanos. E como não foi aparentemente aí um ataque terrorista, o governo fez pouco caso do acidente. Então vocês podem esperar aqui uma história potente, impactante, forte, emocionante. E por favor, ouçam com o audiobook, que eu tenho certeza que vai enriquecer ainda mais a experiência de vocês. Gente, sério, é perfeito. Com certeza virou aí um dos meus livros favoritos do ano. E eu espero de coração que alguma editora traga em breve aqui pro Brasil. E eu li também Joyland, do Stephen King.
antes, né, dele postar aquele infeliz tweet, dando palco, né, a J.K. Rowling, que a gente já sabe tem se mostrado aí uma pessoa transfóbica. E eu, como não compactuo com isso, fiquei revoltada, fiquei triste, fiquei decepcionada, porque de fato eu gosto muito da escrita do King. Da J.K. Rowling, eu já decidi que Harry Potter vai ficar sempre no meu coração, mas eu não irei comprar novos livros da autora. O King eu não estou cancelando, até porque quem sou eu para cancelar alguém? Porém, eu não me sinto confortável em vir aqui e falar das obras deles ou até mesmo ler no momento. Então eu decidi o quê? Dar um tempo. Não quer dizer que eu nunca mais vá ler King, mas no momento não é o que eu quero fazer. Eu fico muito triste porque tem tanto autor, tanta autora incrível para ele dar palco. Ele foi dar logo para uma pessoa, né, que tem se mostrado tão preconceituosa quanto ela. Sem contar que ele já foi contra ela no Twitter, o que deixou tudo mais confuso. Então, por esse motivo, eu não vou falar sobre o livro, eu só trouxe aqui para dizer para vocês que eu li. E quando eu estiver mais confortável com essa situação, se um dia eu estiver mais confortável, se o King, de repente, voltar atrás, não sei como é que vai ser futuramente. Mas no momento, realmente, eu não me sinto bem. E eu espero de coração que vocês respeitem essa minha decisão. Mas aí, como se não tivesse polêmico bastante esse mês, né? Eu decidi ler Bom Dia, Verônica, da Ilana Cassoy e do Rafael Montes. Essa minha edição aqui é a primeira, quando eles ainda assinavam sob o pseudônimo de Andrea Kilmore. E eu decidi pegar esse livro pra ler porque agora, dia 1º, estreou na Netflix a série inspirada neste livro. Aqui a gente vai acompanhar a Verônica, ela é escrivã de uma delegacia de homicídios. Só que por conta de algo que aconteceu no passado, as pessoas da delegacia não dão muita bola pra ela e ela acabou praticamente virando aí uma secretária do delegado. Até que um dia uma mulher que foi dopada, enganada por um homem que conheceu no site de relacionamentos, vai pedir ajuda na delegacia e, percebendo que não vai receber essa ajuda, comete suicídio. A Verônica decide então pegar esse caso, já que a polícia não tá dando bola pra esse caso, né? Ela decide começar a investigar tudo sozinha. Além disso, ela também vai pegar um outro caso sem autorização, né, do delegado pra investigar, que é o da Janete, que sofre violência doméstica. O marido dela é um PM e, além de tudo isso, é também um serial killer. Ele tortura e mata mulheres. E aí a Verônica investiga isso de uma forma bem irresponsável, né, querendo provar que ela é capaz de resolver o caso, mas acaba colocando aí a vida da vítima em risco. E aí, além dos capítulos em que a gente acompanha a Verônica, tem capítulos também que a gente acompanha a Janete, e a gente vê, então, de fato, né, o quão insano, o quão aterrorizante e horrível que é esse marido dela, quais são as atrocidades que esse homem comete. É um livro com uma narrativa até bem envolvente, a gente fica curioso para saber o que vai acontecer, mas muitas coisas aqui me desagradaram, principalmente em relação à violência doméstica. É uma história que, ao meu ver, é extremamente irresponsável, porque quando você lida com um assunto desses, né, que é a situação de milhares de mulheres, você precisa sim dar uma saída. Precisa reforçar o quão importante é pedir ajuda e denunciar. Por mais que a justiça do país seja conhecida por ser bem corrupta e falha, é importante mostrar que há também pessoas boas e que podem sim ajudar. A gente precisa dar esperança a essas mulheres e definitivamente isso não acontece aqui. Se fosse uma história de serial killer só que mata mulheres, até tudo bem, mas a partir do momento em que você coloca a violência doméstica numa história, você precisa sim tratar com responsabilidade e ter aí certos cuidados. Fora que eu não consegui me apegar a ninguém no livro, a Verônica aqui, ela é extremamente egocêntrica e machista. Quem assistiu a série, a Verônica do livro é bem diferente. A da série, ela é feminista, determinada, maravilhosa. A do livro, gente, realmente assim, olha, ela me irritou demais. Então, quando eu não consigo me apegar aos personagens do livro, já fica difícil eu realmente gostar da história. Eu também não curto o vocabulário usado aqui, é um vocabulário mais baixo, muitas vezes foi pejorativo e até mesmo racista. Eu vou ler uma parte para vocês entenderem, porque eu acho importante quem tiver interesse em ler o livro saber o que vão encontrar, sabe? É um livro que definitivamente não dá pra ir no escuro, pelo menos eu acho, né? Além de ter toda essa relação com a violência doméstica, né? A maneira como ela é contada, a maneira com que os dois, né, a Ilana e o Rafael, contam essa história, pode ser um pouco incômoda. O que eu vou ler aqui é a visão da Verônica, tá? Do livro. Quando ele se debruçou na janela para perguntar quanto era para colocar, quase me devorou com os olhos verdões incrustados no rosto de traços rústicos.
O típico cafuçu que não serve para casar, mas que é ótimo para trocar o óleo. Heloísa, uma amiga das antigas, casada com um empresário de uma rede de supermercados, era especialista nesses homens. Em geral, jovens da periferia, prestadores de serviço, de corpo gostoso, sem modos, desletrados, mas com pegada forte, abafando sem dó na costela os reis da mágica, sem compromisso e sem ônus. Eu falei pi porque eu não quero ser desmonetizada, né? Mas é aquele palavrão usado para dizer sexo. Elô não resistia diante de um guardador de carros, um entregador ou um segurança de loja. Traçava todos eles e ainda tinha criado uma classificação de acordo com as bebidas alcoólicas. E, enfim, assim por diante. Então, por isso que eu digo que é pejorativo e que a Verônica é extremamente machista no livro, o que me irritou profundamente. Eu fui assistir a série com esperança de que a falta de responsabilidade em relação à violência doméstica teria sido resolvida. No início eu estava adorando a série, tudo que eu não tinha gostado no livro tinha sido, digamos assim, arrumado na série. A Verônica é um desses exemplos. Mas aí o desenrolar em relação a Janete foi exatamente igual. E eu me decepcionei bastante, porque em pleno 2020 não foi mostrada uma saída e uma esperança às mulheres que sofrem aí qualquer tipo de violência. Essa edição aqui é antiga, né? Não sei como é que tá na nova, mas não tem nenhum alerta sobre gatilhos e nem uma forma, né, dessas mulheres procurarem ajuda. Na série, ao final de cada episódio, pelo menos, né, tem uma mensagem para que as mulheres possam aí procurar ajuda. Eu respeito quem gostou da história, mas eu acho que muitas vezes, né, a gente, por não sofrer essas consequências, vamos assim dizer, né? A gente, por não sofrer violência doméstica ou por não ser uma pessoa trans, que nem no lance da J.K. Rowling e do Stephen King, seja mais fácil a gente relevar esse tipo de coisa. Mas a gente precisa, sim, sair da nossa bolha, abrir a mente, ter empatia. E o mínimo que a gente pode fazer, então, é refletir, ouvir essas pessoas, né, e dar apoio. Então, se você que está assistindo esse vídeo sofre qualquer tipo de violência, seja psicológica ou física, assim saída, denuncie e procure ajuda. Eu vou deixar aqui na descrição as maneiras com que você pode fazer isso. E aí, um livro que foi uma surpresa para mim esse mês, uma surpresa muito positiva, foi Uma Chama em Três Cinzas, da Sabá Tahir. Quem me acompanha aqui sabe que eu não costumo ler muitas fantasias, mas como o terceiro volume dessa série foi lançado agora em outubro, eu decidi ler. E que bom que eu fiz isso, porque, gente, eu amei e estou sedenta pela continuação. Eu li o primeiro volume, já tem o segundo, e o terceiro foi lançado esse mês, e o quarto vai ser lançado lá nos Estados Unidos no final desse ano. Então, estou torcendo para a Verus trazer o quanto antes, porque eu tenho certeza que quando eu receber o livro 2 e o livro 3, eu vou ler assim, tudo de uma vez só. A história aqui é narrada em primeira pessoa e intercalada por dois personagens principais, a Laia e o Elias. A Laia é erudita, e o seu povo sofre demais na mão do Império, eles sofrem violência gratuita, são extremamente oprimidos, eles têm uma vida, assim, gente, extremamente difícil. E o Elias é o que eles chamam de Máscara, que é aí um soldado do exército do Império. A história aqui começa com o Império fazendo uma batida na casa da Laia, e ela mora com o irmão mais velho e com os avós. Os pais deles foram assassinados no passado, e os avós acabam sendo assassinados nessa batida, e o irmão é sequestrado. A Laia consegue fugir. Enquanto isso, a gente vê o Elias lá no Império, extremamente infeliz com a vida que leva, ele não concorda com nada que o Império faça, ele acha tudo muito cruel e ele tá pronto para deserdar. Só que o destino acaba armando para ele e ele vai ter que continuar no Império e vai ter que enfrentar aí umas paradas muito loucas e muito, assim, tristes, tensas e tenebrosas. Enquanto isso, né, a Laia quer achar o irmão e ela vai pedir ajuda à Resistência, e a Resistência decide, então, infiltrar ela como uma escrava no Império. Obviamente, a Laia e o Elias vão se encontrar, vai ter um trelelê, mas o romance aqui, gente, é o menos importante. A trajetória dos dois aqui é super emocionante, cheia de empecilhos, nada é fácil, eles vão lutar contra humanos, vão lutar contra criaturas mágicas, eles vão passar todas essas dificuldades, né, porque no fim das contas eles querem liberdade. Eles querem liberdade pra eles, a Laia quer liberdade pro irmão e também, claro, liberdade pro povo. Gente, isso aqui é bem resumido mesmo, tá? O livro é cheio de detalhes, ele conta sobre a história desses povos
Eu confesso que eu fiquei bem apreensiva, eu queria ler tudo de uma vez só, é aquele tipo de livro que você não quer largar, e eu amo muito isso. E o primeiro livro, né, tem aí no Kindle Unlimited, que foi aonde eu li, então se você ficou interessado, corre pra ler também. E aí eu li um livro, né, da maravilhosa, rainha perfeita, Conceição Evaristo, que é Olhos da Água. Eu tive meu primeiro contato com a Conceição só esse ano, através de Becos da Memória, que é um livro que virou aí um dos meus favoritos do ano. E eu falei deles num vídeo de leituras do mês também, então eu vou deixar o link aqui na descrição e no card para vocês irem lá conferir. E depois dessa experiência com ela, eu não pude deixar, obviamente, de ir atrás de outros livros e comprei, então, Olhos da Água. Aqui a gente vai encontrar 15 contos sobre violência urbana que atinge principalmente as mulheres negras por conta aí da desigualdade social e discriminação de classe e gênero. São histórias do cotidiano da população mais pobre, da população periférica, e retrata perfeitamente a realidade que por muitas vezes aí é muito, muito, muito cruel. São histórias que infelizmente a gente vê acontecendo, são tristes, são pesadas, são revoltantes, mas a Conceição, né, ela tem uma maneira única de contar essas histórias, uma maneira poética de certa forma. Além disso, mesmo sendo contos bem curtinhos, são contos cheios de detalhes. Cada conto aqui é um soco no estômago, é um livro extremamente intenso, então se preparem para se emocionar muito e para ficar assim revoltado. E claramente a gente fica, né, com essas histórias por dias nas nossas cabeças, porque é impossível você não se sentir mexido por tudo que a Conceição Evaristo retrata aqui. Bom, gente, essas foram as minhas leituras do mês. Como vocês viram, né, teve aí decepções, mas teve muitas leituras boas. E eu quero saber de vocês, né, me contem aqui nos comentários quais foram as leituras do mês, quais vocês gostaram mais, quais dessas vocês têm interesse ou vocês já leram. E lembrem-se, né, entrem no meu grupinho no Telegram, que tá sendo uma experiência maravilhosa. Todos os links, né, que eu mencionei nesse vídeo vão estar aqui na descrição. E é claro, né, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e eu espero vocês no próximo vídeo. Muito, muito obrigada e até mais. Tchau!